Olá, está no ar o boletim informativo aqui do canal 17. Eu sou Návio Leão e as principais informações de Catalão e da região você confere a partir de agora. Esse boletim, especificamente, nós estaremos tratando sobre as eleições lá do Sindicato Rural de Catalão, importante entidade, né, aqui da cidade, e nós vamos trazer informações sobre as eleições que inclusive estão acontecendo hoje. O empresário Daniel Rezende, ele tentou oficializar a sua chapa, acabou não conseguindo, e ele foi para a imprensa, foi para a mídia aí, colocando várias situações, inclusive dizendo que esse processo ele está ilegal. Nós tentamos contato com o Daniel, eu até falei com ele hoje, mas ele não retornou, né, aos nossos estúdios para que a gente pudesse estar gravando com ele também. Nós também entramos em contato com o presidente do Sindicato Rural de Catalão, Newton José da Silva. Ele está com a gente e eu quero saber, Newton, de você, né, passar também para os nossos telespectadores, como é que você viu todo esse processo, inclusive sobre essas acusações do próprio Daniel. Bem-vindo ao canal 17. O que dizer sobre tudo isso, Newton? Primeiro eu quero te agradecer pelo espaço. E eu vejo essa como uma tentativa de tumultuar o processo eleitoral. Haja visto que desde o início, na entrega dos documentos, havia várias irregularidades, numa chapa que tinha 16 componentes, eles tinham 14 com regularidade. Foi feita a análise pelo jurídico do sindicato, após detectar essa irregularidade, foi passado para a FAEG, onde confirmou todas as ilegalidades. Após confirmado, foi notificado, eles dando prazo legal de 48 horas para que arrumasse suas documentação. Alguns deles conseguiram, mas na maioria não. Inclusive o que era candidato a presidente tentou registrar a chapa, o Daniel, não enquadrou como produtor rural. Esse não enquadramento tem que ser bem explicado, é o seguinte: para você ser produtor rural, você depende de ter comprovação da sua atividade rural, isso através de módulos rurais. Esse módulo rural é o que você informa no seu ITR da sua produtividade. Isso não é tamanho de propriedade. Às vezes uma propriedade de 50 alqueires não atinge os dois módulos rurais, e uma propriedade de 2 alqueires atinge 4, 5 módulos rurais, que produz bem. Não importa o que você produz, seja leite, soja, eucalipto, o que for, você tem que ser enquadrado, desde o hortifruti granjeiro até o maior produtor. E eles não enquadrou. Isso não só ele. E tem elemento da chapa dele, que foi presidente que me antecedeu, que não prestou conta na FAEG. Isso é claro no estatuto, que quando você não tem suas contas aprovadas, você não pode mais participar de eleições. Ele não é que não teve as contas aprovadas, ele não prestou contas essa que está aí, até nós tivemos que prestar conta com boletim de ocorrência por ausência de documentos do sindicato, eles não existem. E falando no restante, no que toca a legalidade, após o parecer da FAEG, após as 48 horas que eles não conseguiu a documentação, eles entraram com ação na Justiça do Trabalho, pedindo o registro da chapa dele, inclusive a prorrogação da eleição, onde foi pedido a documentação, e eles usaram esses argumentos que estão usando da ilegalidade, onde eles não conseguiram provar essa ilegalidade, mostrar essa ilegalidade na audiência, onde teve presente a diretoria, a parte da diretoria dele, e eu com o corpo jurídico do sindicato, onde eles não conseguiram provar, e foi negada, através de uma sentença da Justiça do Trabalho, negada a liminar que eles pediam. Ela está à disposição do sindicato para qualquer produtor. Então, isso eles estão tentando, falando que a eleição não vai ser validada, vai sim. O que, às vezes, está deixando o produtor, às vezes, numa dúvida, é porque nunca aconteceu isso na eleição do sindicato, porque o estatuto é bem claro, tem que votar 2/3 mais 1. E eles nunca olharam isso aí. Se votasse 10 pessoas, estava sendo validada a eleição. E votar os 2/3 mais 1 teria que ser 164 votos, votar 163. Muitos me questionaram, mas você como presidente não podia validar essa eleição? Poderia, se eu tivesse disposto a fazer o que eles estão falando, fraudar a eleição, eu poderia ter declarado ela como válida e aí teria que ir para a justiça e às vezes ser julgado por um juiz. Eu preferi que não. Ela agora tem uma eleição no dia 17, que é na segunda-feira, onde tem que comparecer 50% mais 1. Estou tentando contato com todo o produtor, mostrando para eles a verdade, apesar dessa tentativa de tumulto que eles estão fazendo, que eu acho assim, até hoje, eu fiquei no sindicato 3 anos, acho que eu fiz muito com o pouco que eu tinha. Quando eu falo pouco, é recurso, porque às vezes o seu limite de administrar depende muito da arrecadação. A arrecadação lá é baixa, hoje eles estão correndo atrás, gastando dinheiro. Haja visto que uma diretoria que não tem salário vai dar a sua contribuição para a entidade,
estão gastando dinheiro com rádio, televisão, pagando anuidade para eleitor ir votar. Então, quer dizer, o interesse deles não é só dar a contribuição, é permanecer. E a outra coisa que falam também o sindicato na UTI, o TI eu peguei ele, com 48 protestos, 250 mil de dívida com INSS, sem prestar conta na FAEG. Hoje eu entrego ele numa situação totalmente contrária, a situação financeira em dia, prestar conta na FAEG e aprovado todos os balancetes, construir os currais que a gente teve que fazer os primeiros leilão na pecuária com curral móvel. Hoje o parque está todo reconstruído, né, é de asfalto. Eu peguei com um galpão caído, eles fizeram a última exposição, teve uma boate lá cercada de lona, que não tinha local. Hoje o sindicato está em condição de receber qualquer evento, tanto é que a renda que o sindicato tem durante esses 3 anos de show, de aluguel para shows e eventos, ajudou muito para que a gente reconstruísse o sindicato. Ok, Newton, olha, muito obrigado pela sua participação. Para a gente encerrar, as eleições hoje estão acontecendo normalmente até 5 da tarde? Na segunda-feira, dia 17, das 8 às 5 horas, ininterrupto, acontecerá as eleições. Nos mesmos modos, se ela atingir o quórum de 50 mais 1, ela vai ser validada. Caso não aconteça, eu não valido a eleição se faltar meio voto. Ok, Newton, obrigado pela sua participação. A gente agradece, então, o presidente do Sindicato Rural de Catalão, né, por estar aqui esclarecendo tudo isso, passando essas informações para você. Assim que terminar as eleições, nós estaremos trazendo mais detalhes para você, assinante na Telecom, você telespectador do Canal 17. Continue acompanhando a nossa programação.